Estamos aqui hoje no nosso primeiro dia, no nosso primeiro programa do canal Nós da Diferença. Eu sou a Regina Célia, sou psicóloga, psicanalista, funcionária da Rede Pública do Estado de São Paulo. Eu sou também pessoa com deficiência visual. E a intenção desse programa é a gente estar falando um pouco sobre nós que somos diferentes. A intenção é a gente estar mostrando para vocês o quanto é bom, o quanto é importante sermos diferentes. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, com cabelo com luzes, no momento platinado. O meu cabelo originalmente é castanho claro. Eu tenho 55 anos. Sou casada. Meu marido também é pessoa com deficiência visual, trabalha como massoterapeuta. E estamos aqui no Nós da Diferença, que é uma grande realização de um sonho, de um grande desejo meu. E tá contando para vocês um pouquinho como é ser diferente. E eu tenho aqui nas minhas mãos uma caixa de lápis de cor, que é um exemplo que eu quero que vocês percebam o quanto é importante sermos diferentes e que as diferenças formam os nossos conteúdos, formam o nosso mundo. Se formos todos iguais, como um pacote de refrigerante, como um pacote de cerveja, a gente vai ficar tudo espremidinho e tudo muito sem graça. Já pensou se a gente for numa festa e só tiver Guaraná? Já pensou se nós formos numa festa e só tiver cerveja? O que será daqueles que não gostam de cerveja? Vão ser excluídos, vão ser discriminados. E é mais ou menos isso que acontece no nosso dia a dia. Nós temos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Assim como na caixa de lápis de cor, onde cada lápis tem uma cor e cada um tem a sua importância. E eu vivo questionando para que serve um lápis branco na caixa de lápis de cor. E você que estiver aí curtindo, ouvindo o que eu estou falando, escreve para mim para que você acha que serve a caixa de lápis de cor. Hoje é o nosso primeiro programa. Então, não esqueça de curtir, de dar o seu like, compartilhar para as pessoas que você gosta e para as pessoas que você não gosta também. É muito importante para tocá-las também, quem sabe, e fazer o seu comentário. O nome do nosso programa é Nós da Diferença. Escreve para mim o que você acha que é Nós da Diferença. Eu vou começar contando um pouquinho da minha vida, porque, gente, eu descobri o seguinte, todo mundo acha que a gente nasceu como pessoa com deficiência e que para nós isso é normal. E não é bem assim. Não é questão de ser normal ou anormal, mas é uma questão de saber compreender aquilo que nos é dado. Então, eu nasci em 1967, no século passado, para não dizer milênio passado. No dia 29 de outubro de 1967, um domingo de madrugada. Na minha família, além dos meus pais, da minha mãe, Dona Maria, e do meu pai, Senhor Orlando, eu tinha mais dois irmãos mais velhos, o Roberto e o Rubens. O Roberto, na época que eu nasci, tinha 10 anos e o Rubens, na época que eu nasci, tinha 5 anos. E acho que meus pais me criaram como criaram meus irmãos e como a maioria das pessoas criam seus filhos. Eu era a caçula, única filha mulher, meu pai era militar, da Polícia Militar de São Paulo, e minha mãe era costureira de alfaiate, fazia roupas masculinas. E aí, um dia eu saí para passear com a minha mãe e fomos comprar linha para ela fazer as roupas dela. E na hora de voltarmos para casa, minha mãe resolveu que ia passar na padaria. E eu, muito serelepe, como uma criança de 5 anos sempre é, peguei e subi as escadinhas lá daquela padaria para chegar na frente da minha mãe, porque a minha mãe
devagar, ela tinha bronquite, uma doença respiratória, né? E aí, de repente, quando eu estava subindo os 4 degraus, no meio de um dos degraus, eu tive a impressão de que a luz apagou. Não ficou tudo escuro, e não é tudo escuro até hoje, como muita gente pensa que a visão do cego é escura. Não é. Como diz um poeta que ficou cego aos 80 anos, Jorge Luiz Borges, a cegueira é prateada. É como se você estivesse vendo uma grande luminosidade, de tão luminoso que é, você não vê o que tem ao seu redor. Quantas vezes a gente fala quando estamos na estrada, dirigindo à noite, e alguém joga o farol alto no nosso olho, a gente fala, fiquei cego. Cego de quê? Cego de luminosidade. Então a cegueira, gente, não é escura. Muito pelo contrário. Bom, então estava lá a dona Regina Célia, caminhando pra lá e pra cá, subiu os degrauzinhos e de repente apagou a luz. Que pensou eu? Pensei assim, vou passar a mão no chão para ver o degrau, para eu subir, continuar subindo e não tropeçar. A minha mãe veio e falou, o que foi? Você derrubou alguma coisa no chão? Eu falei, não mãe, eu não estou enxergando os degraus. Tá bom, minha mãe ficou preocupada, me disse que ficou na ocasião muito preocupada. Pegou e me levou para casa, fez as coisas que tinha a fazer na rua, me levou para casa. Chegando em casa, os meus pais naquela época estavam tentando me alfabetizar, pelo menos escrever o meu nome. E eu sabia de cor todas as letras do meu nome. Estavam me ensinando cores. Então o que aconteceu? Eles começaram a fazer testes dentro de casa. Isso eu me lembro bem. Eu tinha uma canequinha de plástico que eu tomava café e a minha canequinha era cor-de-rosa. A canequinha do meu irmão, do Rubens, era azul e a canequinha do Roberto era vermelha e bem maior, porque acho que era porque ele era o irmão mais velho. Aí eles começaram a me mostrar objetos grandes. A minha bola tinha nome, eu tinha uma bola colorida, uma bola infantil, sabe? E ela era toda colorida, ela tinha cores vermelha, amarela, azul, cor-de-rosa, verde. E eu pus o nome na minha bola chamava Tatu. E eu batia no Tatu, o Tatu saía correndo. Batia no Tatu, o Tatu voltava pra mim. E aí, você tinha um brinquedo que tinha algum nome diferente? Você lembra dos seus brinquedos quando você era criança? Então, aí meus pais me mostravam lá o Tatu e falavam, que cor é essa? Aí eu sabia das cores, eu conseguia perceber. Aí eles me mostravam as canecas. A do Rubens, a do Beto e a minha, e eu conseguia perceber. Só que aí meu pai pegou a lousa, que a gente tinha uma lousinha em casa, e escreveu o meu nome. Aí eu comecei a não definir as letras. Aí meus pais falaram, bom, ela não está enxergando. O que aconteceu? O meu pai falava, sempre comentou, que quando eu nasci, ele estava lá na sala de espera, na sala de parto, lá no Hospital Cruz Azul, que na época era exclusivo para familiares de pessoas militares. Eu saí no carrinho, a enfermeira com um carrinho com alguns bebês que tinham nascido de madrugada, saiu da sala de parto e ele me viu, ela me mostrou para ele, eu estava embrulhada em paninhos brancos, bem branquinho, a pele bem branquinha e o olho bem pretinho. Luminoso, meu pai falou, né? Um olho bem pretinho, brilhando. E quando esse dia que eu fui lá na padaria e a luz apagou, o que aconteceu? Meu pai falou que começou a reparar que havia na menina do olho direito, em cima da bolinha preta, havia um risco branco. E aí eles foram, marcaram com o oftalmologista e o oftalmologista deu o seu diagnóstico, como profissional que era, deu o seu diagnóstico sem sentimento nenhum, claramente. Isso eu tenho na minha memória, que eu ouvi o doutor falar isso, aquele oftalmologista. Falar, olha, a sua filha, ela
tem catarata congênita, que é uma doença muito comum em pessoas idosas, mas a catarata ela nasceu com essa doença. E ela já perdeu o olho direito e vai perder o olho esquerdo. A sua filha vai ficar cega. É melhor o senhor e a sua esposa procurar uma escola para crianças cegas. Eu lembro que meu pai falou que eles saíram de lá muito chocados, muito tristes. E aí, isso é muito comum quando a gente recebe um diagnóstico tão drástico, tão chocante, não é? Você já recebeu, assim, alguma vez, algum diagnóstico chocante? Por esses dias eu estava ouvindo uma cantora, a Simone, falando que ela recebeu, na verdade, ela descobriu que estava com um câncer de intestino através do exame. Em vez dela levar, ela pegou o exame, e em vez dela levar para mostrar para o médico, ela resolveu abrir e viu lá o diagnóstico, carcinoma. Ela mesma pronunciou essa palavra e falou que para ela o mundo caiu. Ela falou, ainda bem que eu estava sentada, né? Outra recém que está com problema aí também de câncer é a Preta Gil, que vai começar a fazer tratamento. Nós perdemos recentemente um grande personagem aí, o Pelé, com o mesmo câncer de intestino, de colo, de reto, né? E aí, você já recebeu um diagnóstico determinado, definitivo dessa forma? E o que você fez? Eu penso às vezes, quando eu estou atendendo em consultório, quando as pessoas falam assim, qual é o meu diagnóstico? Eu sofro de ansiedade, depressão, eu sou bipolar. Isso o que você vai fazer com esse diagnóstico? E o que meus pais fizeram é uma coisa muito comum com as famílias de pessoas com deficiência, que ficam com deficiência. E até com a própria pessoa que adquire a deficiência após um tempo. Primeiro a gente fica chocado, depois a gente começa a negar, e aí a gente começa a procurar ajuda para que aquilo se reverta. Então o que fizeram meus pais? Não foram procurar uma escola de cegos para mim, como o doutor tinha recomendado. Eu tinha só 5 anos, na época não se entrava tão cedo na escola. O que eles fizeram? Eles foram procurar ajuda, já que o doutor tinha sido definitivo e pela medicina eles tinham entendido que não havia cura, eles foram procurar uma outra forma. Então nós fomos em benzedeiras, nós fomos em igrejas, nós fomos em centros para receber, para tomar passe, tudo eles fizeram na expectativa e na esperança de que eu voltasse a enxergar. Mas hoje, e somente hoje, aos 55 anos de idade, eu entendo que Deus faz as coisas, escreve certo pelas linhas tortas. E vocês sempre vão ouvir eu falar sobre ditados, sobre frases de música, sobre histórias bíblicas, em que a gente diz assim, essa é a minha missão. Eu nasci para ser cega ou para ficar cega. Para quê? Para ser infeliz, como muita gente pensa? Para ser uma pessoa coitada que nunca vai conseguir fazer uma série de coisas? Não. Eu vim mostrar que é possível ser diferente. E é essa a nossa proposta. O que é ser diferente? No próximo episódio, eu vou continuar contando um pouquinho a minha história e até como que eu cheguei aqui no programa Nós da Diferença. E você fala para mim o que significa, o que você entende por essa frase, Nós da Diferença. E pense que ser diferente é bom, não é pior nem melhor do que ninguém. É bom, e é bom sabe por quê? Porque a gente está vivo. E essa é a minha missão, ser diferente, mas fazer da minha diferença a diferença no mundo. Beijo, até o próximo programa.